Boa noite, pessoal. Meu nome é Thiago. Eu vou compartilhar com vocês algo que Deus tem queimado no meu coração ultimamente. Para ser sincero, eu estou bem nervoso de estar aqui. Se fosse escolha minha, eu não teria feito isso, mas, de novo, o pastor me pegou. Então, vamos lá. Quando o Júnior me falou que eu ia abrir o culto, eu fiquei me planejando, pensando, cara, o que eu vou falar? E o engraçado, enquanto eu estava vindo para cá, simplesmente veio me dando um branco. E para mim isso me incomoda muito, porque eu sempre fui um cara que eu gosto de estar no controle das coisas. Eu trabalho com vendas, então eu sempre monto 3 scripts, se for preciso. Se tem uma objeção, eu já penso várias coisas que eu possa realizar a venda. E quando é com Deus, o meu controle sai. Eu tenho que ser totalmente dependente dele, suscetível ao que ele quer. Isso meio que incomoda ainda. Eu não sei se vou me acostumar tão cedo, mas estamos na caminhada aí, né? Então vamos lá. Vamos abrir a Bíblia em 1 Coríntios 10, 31. Tá dando para ouvir certinho? Quando o Júnior me falou, eu aproveitei meu tempo que eu fico no secreto e fui orar, e eu fui falar, Deus, me dá alguma coisa para falar, porque eu tenho muito temor em relação a pregar o Evangelho. Eu tenho muito temor porque eu vejo com uma grande responsabilidade quando você vai expor a palavra de Deus. Quando você está só no secreto, só você é uma coisa, você e a sua intimidade com Cristo, mas passar para outras pessoas. E eu comecei a orar, eu comecei a buscar Jesus e comecei a sentir Ele no secreto. A presença estava tão boa e deu sede. E sabe quando você não quer sair? Eu fiquei, Deus, eu não quero sair daqui para beber água porque eu não quero começar do zero, sendo que está muito boa a tua presença, sabe? Quando você não quer sair da presença dele. E ele simplesmente falou, Thiago, pode ir beber água, porque tudo que você faz é para me glorificar. Não precisa ter esse medo. E foi quando ele falou esse versículo comigo. Vamos lá. Assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Isso me tocou muito, porque Deus ele queimou no meu coração. Tudo que fizer, Thiago, você venha fazer para a minha glória. E ele queimou isso no meu coração, e ele falou para falar para vocês, gente, vamos buscar isso, vamos buscar tudo, o nosso falar não sejam nossas palavras, que a gente possa glorificar a Deus com as nossas atitudes, que a gente possa glorificar a Deus no nosso trabalho, porque assim, nós não fazemos mais as nossas vontades, nós não fazemos mais aquilo que nós queremos, nós temos que entender que nós servimos a Deus, e tudo que nós façamos é para glorificar o nome dEle. E um versículo que ele me levou também, deixa eu ver aqui, é em Romanos 11:36, que diz, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja glória para sempre, amém. E eu comecei a refletir, eu falei, cara, que Deus é esse? O privilégio que a gente tem, a gente pode adorar a Cristo, cara, pela graça nós podemos se achegar e glorificar a Deus. E o mais incrível foi quando ele me levou para Salmo 148, vamos lá, rapidinho. Salmo 148. Salmo 148. Aleluia. Louve o Senhor desde os céus, louve-nos nas alturas, louvem todos os seus anjos, louvem a todos os seus exércitos celestiais, louvem-no sol e lua, louvem-no todas as estrelas cintilantes, louve-no os mais altos céus e as águas acima do firmamento. Louve todos eles o nome do Senhor, pois ordenou, e eles foram criados. Eles o estabeleceu em seus lugares para todo sempre. Deu-lhes um decreto que jamais mudará. Louvem o Senhor, vocês que estão na terra, serpentes marinhas e todas as profundezas, relâmpagos e granizo, neve e neblina, vendavais que cumprem o que ele determina. Todas as montanhas e colinas, árvores frutíferas e todos os cedros, todos os animais selvagens e os rebanhos domésticos, todos os demais seres vivos e as aves, Rei de terra e todas as nações, todos os governantes e juízes da terra, moços e moças, velhos e crianças, louvem todo o Senhor, pois somente o seu nome é exaltado e a sua majestade está acima da terra e dos céus. Ele concedeu poder ao seu povo e recebeu louvor de todos os seus fiéis, dos israelitas, povo a quem ele tanto ama. Aleluia. E, achei incrível isso, porque tudo
absolutamente tudo louva a Deus. Tudo louva a Deus. E eu vi um vídeo que eu achei incrível. As estrelas, nesse exato momento, as estrelas estão glorificando a Deus. Todas as estrelas emitem um som para a glória de Deus. E o cara, ele mostrou isso, mostrou as estrelas, mostrou os animais, e meio que ele fez um remix de como seria na visão do trono de Deus. Cara, Deus, o trono dele está cercado de glória, o trono dele, tudo que existe adora ele. E nós que não somos nada, pela graça nós também podemos se achegar e dar a nossa adoração para ele. Nós precisamos glorificar o Deus em tudo que nós fazemos, porque as pessoas estão nos olhando. As pessoas precisam ver Cristo através das nossas atitudes. A nossa reputação como cristão está péssima. E não é culpa deles, a culpa é nossa, porque muitas vezes não queremos glorificar a Deus com a nossa vida e queremos ver o nosso orgulho ganhar discussões. Hoje eu perguntei para o meu irmão, eu falei, Lucas, qual é a primeira palavra que vem na sua mente quando você fala de crente? E ele olhou para mim e falou, chato. Pessoas soberbas, pessoas que querem empurrar a verdade goela abaixo. E isso porque ele teve um convívio com o evangelho de uma maneira totalmente diferente. Isso traumatizou ele. E é assim que as pessoas veem a gente, infelizmente. E vai demorar muito para isso mudar. Mas eu acredito muito que quando a gente focar em glorificar o nome de Deus em todas as nossas ações, isso vai mudar. Então eu quero te convidar hoje para que a gente venha glorificar a Deus juntos. Que em nome de Jesus você venha focar toda a sua atenção na palavra, pois Deus, eu tenho certeza que Ele quer algo, Ele tem algo para você. Então, em nome de Jesus, vamos glorificar a Deus junto. Amém. Senhor, mova o Teu Espírito aqui neste lugar e nas casas, Senhor, nesse instante. Senhor, a todos que estão ouvindo, Senhor, mova o Teu Espírito, Senhor. Mova o Teu Espírito, Senhor, nessa noite, Jesus. Sim, Adonai, nós queremos ouvir a Sua voz, sentir o Teu Espírito, Senhor. Nós queremos sentir o Teu Espírito, mas queremos que o Senhor sinta o toque, Senhor, da nossa canção e o toque do nosso coração a Ti. Nós queremos honrar ao Seu nome, Senhor. Sim, Adonai. Em espírito, em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, Rei dos céus e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos céus e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, vamos dizer isso a Ele. Em verdade te adoramos em um só Espírito. Te bendizemos, Deus, em verdade te adoramos, te adoramos, te adoramos.
adoramos. Dizemos Rei dos Reis, Rei dos Reis. E Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi pra isso que eu nasci. Cante na sua casa: Jesus, o meu prazer é te louvar. Meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. O meu prazer é te louvar. O meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Sim, neste lugar, Jesus, onde nós desejamos estar, Senhor. Nesse lugar, Senhor, onde os anjos se curvam e se prostram ante a sua beleza. Senhor, é nesse lugar que nós almejamos estar, Senhor. Senhor, neste lugar onde nós nos constrangemos diante a sua santa soberania, diante do seu amor glorioso, Senhor, diante do seu coração tão doce e puro. É nesse lugar onde nós queremos nos prostrar, Senhor, aonde não há achismos, aonde não há as minhas razões, aonde não há aquilo que eu acredito, mas aonde há, Senhor, somente contemplação da sua santa beleza, Senhor. Santo Espírito, é neste lugar onde eu almejo estar, onde nós como igreja desejamos estar. Sim, te contemplar é o nosso desejo. Te contemplar é nosso maior desejo. Por favor, permita que vejamos você como você é Deus, como você é Deus, tão cheio de amor, tão cheio de amor. Sim, sim, Adonai, xarararaê. Santo Espírito,
esperança viva, que só é uma, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser, a vergonha, e a vergonha desfaz. Só alguém que faz isso, tua presença, Santo Espírito de Deus, dizemos: Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor, o mais amado, o mais desejável é você, Pai. Queremos nessa noite ofertar palavras de amor ao nosso lindo Deus, ao nosso lindo Pai, que é manso e humilde, que me aceita como sou e me muda como te parece melhor, Senhor. É esse Deus que exaltamos, que se fez homem por nós. Queremos provar, vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por essa glória, Senhor. Dobramos o nosso coração ante a ti, Senhor. Dobramos nosso coração ante a ti, Senhor. Você que está aí na sua casa, dobre o seu coração ante a Ele. Depois que provarmos da sua doçura, teremos certeza que nada se compara a ela, nem o favo de mel. Depois que provarmos da sua doçura, Deus, nada mais parecerá tão doce quanto sua voz. Então
Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor. Tu és digno de louvor. Tu és santo, santo, só tu és. É o Senhor Deus poderoso e digno, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, Paizinho, santo, o mais desejado é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Pra sempre exaltado és, pra sempre adorando és, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Pra sempre exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre Ele vive, Ele ressuscitou, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Sim, Jesus. Uau. O Cordeiro venceu por você, Ele sofreu. Por você, homem se fez. Por você, se entregou a uma cruz. Por você, Ele chorou. Por você, Ele tanto amou. Por você, hoje Ele está aqui dizendo: filho, tu és meu, tu és meu. Dizendo: filho, tu és meu. E eu não abro mão de você. Obrigada, Jesus, por nos olhar com tanto amor, mesmo sendo tão depravado e pecador como eu sou. Obrigada. Xarararabaê, xiririera. Obrigada, Yeshua HaMashiach. Yahweh, te adoramos. Yahweh, te bendizemos. Sim, Senhor, queremos demonstrar a nossa maior afeição e paixão por você, Senhor. Porque
quando estávamos sobre um jugo de pecado, o Senhor decidiu virar a sua própria criatura e se submeteu a andar no meio de nós. Se submeteu a lavar os pés de pecadores. Se submeteu a olhar com olhos de amor para nós quando nós não merecíamos. Senhor, que nós possamos corresponder com a nossa vida a esse amor. Em Teu santo nome eu declaro, Senhor, que a sua igreja, possamos te amar e corresponder o seu amor de forma recíproca, Senhor. Eu oro Filipenses 1, Senhor, para que o amor fraternal esteja no meio dos nossos irmãos e possamos nos submeter uns aos outros, como assim você fez. Sim, Senhor, nós queremos olhar com olhos de amor em um tempo onde só há julgamentos. Nós queremos perdoar em um tempo em que só há rancores. Senhor, nós queremos dar palavras de motivação aos nossos irmãos em um tempo que só há críticas. Jesus, nós queremos ser a sua imagem e semelhança, Pai. Isso me lembra que não há nenhuma perda, que não há, Senhor, nenhum sacrifício diante de tal amor. Nada que nós fizermos irá se comparar um dia ao preço que o Senhor pagou. Então aumente em nós desejo e paixão para te amar e dar tudo. Estou apaixonada, não há nenhuma perca. Estou apaixonada, não há nenhum custo. Estou apaixonada, eu levarei teu nome. Estou apaixonada, vou me agarrar a ti, Jesus. Nos deixe te abraçar, Jesus. Eu estou apaixonada, não há nenhuma perca. Estou apaixonada, não há nenhum custo. Estou apaixonada, eu levarei teu nome. Estou apaixonada, nos deixe te abraçar, Jesus. Queremos te encontrar, Jesus. Direi adeus ao meu pai, minha mãe, virarei as costas sobre qualquer outro amor. Eu vou prosseguir, eu vou. Direi adeus ao meu pai, minha mãe, virarei as costas sobre qualquer outro amor. Eu vou prosseguir, eu vou. Direi adeus ao meu pai, minha mãe, virarei as costas sobre qualquer outro amor. Eu vou prosseguir, eu vou. Estou apaixonada, não há nenhuma perca. Estou apaixonada e não há nenhum custo. Estou apaixonada, levaremos o teu nome. Estamos, Deus, apaixonados. Nos deixe te abraçar essa noite, Jesus. Sim, nos deixe te tocar, Jesus. Nos deixe, Senhor, nos aproximar, Jesus. Viraremos
Viraremos as costas para tudo que diz contra ti. Viraremos as costas para tudo que não pertence a ti. Viraremos as costas para tudo aquilo que não é de ti. Jesus, nos deixe te abraçar. Jesus, sim, Senhor, sim, Senhor. Amém, irmãos. Boa noite a todos vocês. Boa noite aos irmãos que estão aqui. Boa noite a você que está na sua casa. Hoje nós vamos conversar um pouco e vamos aprender com a palavra de Deus a respeito de santidade, que eu acredito que é um tema muito importante, é algo que a gente precisa muito saber. Amém? Antes de iniciar, eu queria convidar você para orar comigo. Amém? Você que está no seu lugar, você que está na sua casa, pegue a sua Bíblia. Amém? A gente vai usar bastante ela hoje. E vamos orar. Deus, Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse culto. Deus, muito obrigado, Senhor, pelo teu enorme coração misericordioso, Pai. Nós sabemos, Deus, que se não fosse a tua misericórdia, nós teríamos sido consumidos, Pai. Mas o teu amor é imenso, Pai. A tua misericórdia é imensa, Pai. A tua graça, ela nos lava. Obrigado pelo teu amor, por tua misericórdia, Deus. Eu oro para cada um dos irmãos que estão escutando aqui, que o Senhor prepare a terra, Pai, para que essa semente gere frutos. Em nome de Jesus, Espírito Santo, que o Senhor possa falar aos nossos corações, nos ensinando a maneira correta de andar, a maneira correta de viver, a maneira correta de se portar, Deus. Nós queremos glorificar o Senhor com a nossa vida. Então nos ensina, Pai. Nós somos, muitas vezes, é difícil da gente entender, aprender as coisas, mas não desista de nós, em nome de Jesus. Nos ensine, Pai, para a honra e para a glória do Teu santo nome. Amém. Amém? Bom, irmãos, a primeira palavra, a primeira escritura que eu quero que você abra aí, está em Efésios 5:15. Amém? Vamos lá? Efésios 5:15. Eu vou esperar você pegar a sua Bíblia. Amém? Estou esperando você pegar a sua Bíblia. Por que você ainda não foi pegar a sua Bíblia? Vai pegar a sua Bíblia agora. Eu estou esperando você pegar a sua Bíblia. Pausa para que o irmão pegue a Bíblia. Amém? Efésios 5. A gente vai ler do 15 ao 17. Amém? Diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Essa escritura em Efésios, irmãos, ela é muito incrível. E essa escritura, ela nos instrui. Essa escritura, ela nos ensina. Essa escritura, ela nos doutrina a ter cuidado com a maneira que nós vivemos. E ter cuidado é andar com o sinal de alerta ligado. Essa escritura, ela diz pra gente que a gente deve sempre submeter a maneira que a gente vive a uma análise. Tomem cuidado com a maneira que vocês vivem. Então essa escritura, ela nos instrui a analisar a forma que a gente vive, e a resposta positiva que a gente deve ter é que estamos vivendo como sábio. Não como nécio, não como louco, não como alguém que é imprudente, mas alguém que é sábio. E me veio esse questionamento: tudo bem, e como é que uma pessoa que tem sabedoria vive? Irmãos, o sábio, ele é capaz de ignorar tudo aquilo que não é útil para ele, tudo aquilo que não permite com que ele cresça, com que ele se desenvolva espiritualmente. O sábio, ele filtra, ele absorve tudo que é bom, tudo que é eficaz para a sua vida, tudo que é eficaz para o seu desenvolvimento espiritual. No fim, irmãos, o homem que vive com sabedoria, ele aproveita ao máximo cada oportunidade. Então não seja imprudente, não seja louco, mas procure compreender qual que é o centro, qual que é o núcleo, qual que é o objetivo da vontade do Senhor para esse tempo que nós estamos vivendo, para a nossa vida, amém? Então, meus irmãos, sabedoria nada mais é do que o conhecimento aplicado. O sábio, ele aproveita o seu tempo procurando compreender qual é a vontade do Senhor. É assim que o sábio gasta o tempo dele. Ele submete a vida dele a uma análise a todo momento, procurando saber se a forma que ele vive é agradável ao Senhor. Ele procura compreender qual é a vontade de Deus
Por quê? Porque aquilo que o sábio faz é aquilo que ele aprende. Amém? Ele aprende aquilo que ele aprende, aliás, ele aplica. É assim, acho que assim fica mais fácil de entender. Então, sabedoria nada mais é do que o conhecimento aplicado. Ser sábio é conhecer a Deus e aplicar aquilo que você conhece de Deus. A gente precisa ter esse cuidado de analisar, de pensar a respeito da forma que a gente tem vivido. E o incrível é que ele fala assim, ó, olha só, que legal. Tenham cuidado com a maneira que vocês vivem, amém? Analise a forma que você vive, analise a forma que você vive. E esse cuidado de analisar, de submeter a forma que a gente vive a uma análise, não é temporal. Ele fala, enquanto vocês vivem, enquanto vocês estiverem vivos, sempre analisem e meditem a respeito da forma que vocês têm vivido. E quando vocês pensarem a respeito da forma que vocês têm vivido, a resposta que vocês têm que ter tem que ser positiva, de que você vive como um sábio, e não que vive como um nécio, como alguém que é imprudente, como alguém que não sabe qual que é a vontade do Senhor. Então tomem cuidado com a maneira como você vive. Amém? Enquanto você vive, você deve sempre submeter a sua vida a uma análise. É assim que o sábio vive. Provérbios, capítulo 9, versículo 10, diz o seguinte. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Essa escritura ela fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, ou seja, o temor do Senhor ele serve como base para que se desenvolva a sabedoria. A sabedoria ela é construída em cima do temor do Senhor. O sábio ele vive sobre o temor do Senhor. É impossível você ser sábio se você não teme ao Senhor, porque o temor é o princípio da sabedoria. O sábio, ele existe no temor do Senhor. Então, meus irmãos, se você vive hoje sem essa percepção de estar temendo a Deus, se você vive hoje sem essa percepção de temer a Deus, você está vivendo como um imprudente, você está vivendo como um louco, você está vivendo como alguém que não tem bom senso. É isso que a Bíblia fala. Se as suas atitudes são tomadas distante do temor do Senhor, você está vivendo como um nécio, você está vivendo como alguém que é imprudente. Tudo bem, eu li essas escrituras e eu falo, Senhor, eu tenho vivido como um nécio. Nem tudo que eu faço na vida, eu penso se de fato é agradável a Ti ou não. Eu vou trabalhar sem saber se isso é agradável a Ti. Eu começo relacionamentos sem saber se isso é agradável a Ti. Eu estou trabalhando numa empresa sem saber se isso é agradável a Ti. Eu nunca pensei, Senhor, que ser sábio era submeter a minha vida a uma análise para saber se de fato eu temo o Senhor ou não. Mas eu quero ser sábio, Deus. Como que eu consigo ser sábio? Como é que eu obtenho sabedoria? É simples, temendo a Deus, respeitando a Deus, tendo esse sentimento profundo de respeito por Deus. No fim, meus irmãos, a vontade de Deus é que nós procuremos saber qual é a vontade dEle antes da gente fazer a nossa vontade. Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você busque saber qual é a vontade dEle antes de fazer a sua. Sabedoria, meus irmãos, nada mais é do que buscar viver em santidade. Amém? E esse é o título dessa aula, desse estudo de hoje. Santidade prática. Amém? Vocês estão comigo? Santidade prática. Vamos lá para 1 Coríntios. 1 Coríntios 10, 31. A gente leu esse versículo no início do culto. Amém? Santidade prática. Diz assim: assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Sabe, irmãos, a gente não pode cometer o erro de dividir a nossa vida entre secular e entre sagrada. Nós que servimos a Cristo, nós que somos discípulos de Jesus, sim, nós vivemos em dois mundos ao mesmo tempo, no espiritual e no mundo natural, mas essa escritura, ela fala que nós, discípulos de Cristo, devemos viver de forma espiritual. Paulo fala, tudo, cara, quer vocês comam, quer vocês bebam, façam tudo para a glória de Deus, tudo. E só é possível viver de forma espiritual, irmãos, fazendo tudo para a glória de Deus. Então, se o seu desejo é viver para a glória de Deus, tudo que você faz deve antes ser filtrado
pelo Espírito Santo de Deus, amém? Tudo, 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 é tudo, irmão. Sabe, se no seu coração arde esse desejo de viver para a glória de Deus, essa escritura traz a receita. Se no seu coração arde o desejo, você fala, sabe, pastor, eu quero viver para a glória de Deus. Essa escritura fala, você vive, tudo que você faz deve ser para a glória de Deus. Eu quero ser santo, faça tudo para a glória de Deus. Tudo, irmão, significa a totalidade das coisas, faça tudo para a glória de Deus. Se você quer ser sábio, se você quer viver uma vida agradável ao Senhor, faça tudo para a glória de Deus, amém? Tudo para a glória de Deus, é a totalidade das coisas. Orar, ler, comer, dormir, trabalhar, cantar louvor e cultuar, cuidar das necessidades do corpo, cuidar da saúde, estudar, viajar, casar, cuidar dos filhos, namorar, passar pela quarentena, assistir uma série, conversar no WhatsApp, tudo deve ser para a glória de Deus, absolutamente tudo, tudo, tudo. Não há divisão entre secular e sagrado. Tudo deve ser sagrado para um discípulo de Jesus. Tudo deve ser sagrado para um discípulo de Jesus, porque tudo que ele faz tem como objetivo glorificar a Deus. Aliás, tudo deveria ser sagrado para um cristão. Por quê? Porque tudo que o cristão faz tem o objetivo de glorificar a Deus. Tudo que a gente faz tem um objetivo, a glória de Deus. Todas as coisas, amém? Então, eu quero que você pense. Eu nem vou ir muito longe, mas nas últimas conversas que você tem tido no WhatsApp, elas têm sido para a glória de Deus? Ou você tem trocado nudes? Talvez sim, não sei. Mas a série que você tem assistido é para a glória de Deus? O trabalho que você está hoje é para a glória de Deus? O seu relacionamento é para a glória de Deus? Amém? Tem uma escritura que ela nos dá a mesma direção. 1 Pedro 1, do 15 ao 16 diz: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. 1 Pedro 1, 15 e 16. Aqui Pedro está exortando os discípulos à santidade. Pedro está nos exortando à santidade. Ele está encorajando a gente à santidade. Ele está nos inspirando a ser santos. E aí ele diz, por que a gente precisa ser santo? Simples, porque aquele que chamou você é santo. Por que eu devo ser santo? Porque aquele que te chamou é santo. Você deve ser santo porque o Deus que te chamou é um Deus santo. Levítico 11:44 diz: pois eu sou o Senhor Deus de vocês, consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. Levítico 19:2 diz: diga o seguinte a toda a comunidade de Israel: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Nós, discípulos de Jesus, somos chamados à santidade porque o nosso Deus é santo. Amém? Você não deve mentir, porque o Deus que te chamou, Ele não mente. Você não deve ter ciúmes excessivo. Você não deve pecar sexualmente, porque o Deus que te chamou, Ele não peca sexualmente. Você não deve fornicar, porque o Deus que te chamou, Ele não fornica. Você não deve... sabe, irmãos, a gente precisa viver para a glória de Deus, amém? O Deus que nos chamou é santo, então nós precisamos viver em santidade. Por isso, irmãos, que a santidade ela é um dos acontecimentos inegociáveis da conversão. A santidade é um dos acontecimentos inegociáveis da conversão. Junto com a regeneração, junto com a justificação, entra a santificação na vida de um discípulo. Hebreus 12:14 diz: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Essa escritura já pega bem na tutela, irmão. Sem santidade ninguém vai ver Deus e ponto final. É isso que a Bíblia diz. Você acha, irmãos, tem escrituras na Bíblia que eu leio que elas ferem completamente a minha moral. Mas a Bíblia, ela existe para nos confrontar e nos tornar pessoas melhores. Nos tornar pessoas melhores. Sabe, uma vez, um rapaz me perguntou assim: Júnior, você precisa de um livro? Você precisa mesmo de um livro para se tornar uma pessoa melhor? Você depende de um livro para ser melhor? No momento eu fiquei sem resposta. Eu falei, realmente, será que eu preciso de um livro para perceber ou para notar que eu tenho que ser uma pessoa melhor? Um pouco depois dessa conversa, os rapazes à nossa volta começaram a conversar sobre mulheres. Eles começaram a falar, você viu o corpo daquela mulher? Nossa, que corpão, que não sei o que e tal. E aí esse rapaz, ele entrou na conversa. E aí ele falou assim, é mesmo, o corpo dela é top. Aí eu falei, cara, tá vendo porque eu preciso de um livro? Você é casado e você está falando do corpo de outra mulher. É por isso que nós precisamos, sim, de um livro. Esse livro nos revela quem nós somos.
revela a depravação que existe em nós, a consciência da nossa carne, os nossos desejos impuros. Os nossos desejos impuros. Sabe, se eu tivesse o poder agora de colocar na sua cabeça um cabo USB e passar todas as suas memórias do horário que você acordou até agora num telão para todo mundo ver, você ficaria na sala? Eu tenho certeza que não. A gente passa o dia inteiro lutando contra os nossos maus pensamentos. Então essa escritura nos instrui a viver em paz com todos e a ser santo. Aqui a santidade ela se refere à pureza de vida. E essa pureza de vida ela é concedida por Deus e ela é guiada por disciplina. É uma santidade concedida por Deus, mas é guiada por disciplina. Olha só o que diz no versículo 10 do capítulo 12 de Hebreus. Nossos pais nos disciplinavam por pouco período, segundo lhe parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Então essa escritura ela nos diz, se esforcem para ser santo. Ela quer dizer que o discípulo de Jesus deve empreender esforço para viver em santidade. É custoso viver em santidade. Vai exigir de nós muito esforço viver em santidade. Vai exigir bastante da gente. Ou você acha que é fácil, irmão? Você acha que é fácil viver uma vida santa? Não é. Empreende esforço de nós. Muito esforço. E o que é esforço? Esforço é a intensificação das forças físicas, intelectuais ou morais para a realização de um projeto ou de uma tarefa. Esforço é aquilo que se faz com dificuldade, empenho, trabalho e empreendimento. Então, ser santo exigirá de nós muita dedicação, muita convicção e fé. Romanos 2,7 diz: Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Deus, Ele, dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Persistir significa demonstrar constância, insistência, perseverança. Então o que essa escritura está dizendo para a gente é o seguinte: Ele dará vida eterna aos que são constantes, insistentes e perseverantes. Ser santo, irmãos, exigirá da gente muita dor também. Ser santo não é fácil, irmãos. A gente vive num mundo completamente contaminado com o pecado. Hoje, coisas terríveis são normais. Um homem tem mais de uma mulher super normal. Olha que terrível. A mentira é normal, normalizou. Pecados, muitos pecados hoje em dia são normais. E a escritura, quando a gente tem esse atrito com a palavra de Deus, ela fala: cara, não minta mais. O Deus que chamou você é um Deus santo, para de mentir. O Deus que chamou você é um Deus santo, para. Chega, Senhor, mas é custoso. Se eu mentir, eu vou perder o meu trabalho. Já aconteceu comigo de falar assim: olha, se você tem que falar isso. Se você não fala isso, a gente vai perder, a gente não vai dar certo, a gente vai ter prejuízo. E eu pensando assim: cara, vai ter prejuízo então, porque eu não posso mentir, eu não devo mentir. Entende, irmãos? Então, essa santidade exigirá de nós esforço. E aí você pode me questionar dizendo assim: mas pastor, se eu me esforçar para me santificar, eu não estou demonstrando que a salvação é por obras e não por fé? Eu te respondo: sim. A gente deve entender que a natureza da santificação ela é espiritual. J.C. Ryle diz o seguinte: a santificação é aquela operação espiritual interna que o Senhor Jesus Cristo realiza em uma pessoa pelo Espírito Santo quando Ele a chama para ser um crente verdadeiro. Ele não somente a lava dos seus pecados mediante ao seu próprio sangue, como também a separa do seu apego natural ao pecado e ao mundo, ao pecado natural e ao mundo, colocando um novo princípio em seu coração e tornando-a piedosa na vida prática. Sim, a gente deve ter essa percepção de que a natureza da santificação ela é espiritual, amém? Porque a santificação não fluiria de você do nada. O ser humano não quer ser santo. A gente vive embaixo de muita mentira, irmãos. A gente vive um governo corrupto. Muitos governantes, não todos, mas muitos são corruptos. Eles roubam, eles mentem, e é tão normal para eles.
Então entenda algo, a natureza da santificação é espiritual, só que nós devemos nos lembrar que esse Espírito hoje atua em nós, nos convencendo do pecado. Cristo, ele disse em João 16:8, quando ele vier, o Espírito Santo, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então esse Espírito nos convence do pecado e nos conduz à santidade. Escute algo, o Espírito, ele não vai tirar você à força da cama quando você estiver indo se deitar com quem você não deveria. O Espírito Santo, ele vai te instruir a não fazer isso. A questão é, você vai dar ouvidos ao Espírito Santo? Ou você vai dar ouvidos à sua carne? Ou você vai rejeitá-la? O Espírito Santo, ele não vai tirar você à força. Ele não vai tirar você à força. Ele vai induzir você. Você vai sentir, você vai ouvir, você vai de alguma forma ter a percepção de que aquilo que você está fazendo é errado e você não deveria fazer. A questão é, você vai continuar fazendo? Você não vai dar ouvidos ao Espírito Santo? A natureza da santificação, ela é sim espiritual, mas o Espírito Santo não nos obriga. Ele nos instrui. E aí, será que nós vamos obedecê-lo? Essa é uma pergunta muito importante. E eu queria que você respondesse com sinceridade no seu coração, amém? Eu quero que você seja sincero. Você tem dado ouvido ao Espírito Santo? Ou você tem rejeitado o Espírito Santo? Todas as vezes, eu quero que você pense, todas as vezes que você fez algo que você sabia que você não deveria estar fazendo, você feriu o Espírito Santo, você desonrou a Deus. Isso é muito triste, irmãos. O Espírito Santo de Deus em nós, ele nos comunica do pecado. Porque você sabe que o que você está fazendo você não deveria fazer. Porque o Espírito, ele te comunica que você não deveria estar fazendo isso. O problema é que muitos de nós não temos dado os ouvidos para o Espírito Santo. A gente está fazendo o oposto de uma escritura que diz: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção, Efésios 4:30. Nós estamos entristecendo o Espírito Santo. Nós estamos ferindo, sim, porque nós estamos fazendo o que a gente quer. Hoje em dia, irmãos, isso foi muito difícil para mim entender. Nos meus relacionamentos do mundo, quando eu era mais jovem, eu não tinha essa percepção de que eu feria a Deus, me relacionando da forma que eu achava que era certo. E aí a Escritura vem e me fala assim: olha, o que você está fazendo é errado. Mas como assim? É errado. Agora a questão é, você vai parar de fazer ou você vai continuar fazendo? A Bíblia fala que Deus, ele nos entrega ao pecado. Então, se você insiste muito cometendo o mesmo pecado, Deus te entrega aquele pecado. Simplesmente, cara, se você quer viver dessa forma, vive. E aí a gente é destruído, nós somos destruídos. Então, irmãos, Cristo, ele sempre... eu estava preparando esse estudo, aí minha esposa falou para mim assim: amor, Cristo, em muitos dos ensinamentos dele, ele dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O Espírito Santo, ele está te convencendo, ele está te conduzindo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Tem gente, irmãos, que mesmo escutando, ouve menos do que aquele que é surdo, fisicamente. Amém? A gente precisa ter essa percepção. A gente vive de forma espiritual. Amém? Então, a grande pergunta é: será que nós temos nos esforçado para obedecê-lo? 1 Pedro 1,14 diz: como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Olha só o que essa escritura faz. Essa escritura fala que a gente precisa, que nós, como filhos obedientes, não podemos deixar que os nossos maus desejos de outrora nos amoldem. A gente precisa lutar contra isso, contra a nossa natureza pecaminosa, contra essa carne que grita, fazendo o quê? Tudo para a glória de Deus. Só assim, irmãos, não vai existir outra forma. Eu não sei se você se incomoda com a sua depravação, a sua depravação completa, sabe? Muitas vezes desejar aquilo que não deveria desejar e muitas vezes de forma involuntária. Às vezes você está andando na rua e vem um pensamento na sua mente e você fala: meu Deus, que absurdo, como isso aqui veio à minha mente? A depravação do ser humano. Só Cristo para curar, só Cristo para regenerar. Pedro diz: sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Olha que incrível, Paulo fala assim: olha, tudo que vocês forem fazer, comer e beber, façam tudo para a glória de Deus. O Tiago falou aqui que as estrelas,
ao emitir um som, elas estão glorificando a Deus porque elas estão fazendo aquilo que Deus as formou para fazer. Os animais, eu vi esse vídeo, a baleia, né? Os animais, eles glorificam a Deus porque eles estão exatamente fazendo aquilo que eles deveriam fazer, eles foram criados para fazer, amém? Comer e beber, todo mundo come e bebe aqui? Aqui todo mundo come e bebe, amém? O cachorro, gato, leão, os animais, eles também comem e bebem. E se tudo que os animais fazem, eles fazem para a glória de Deus, eu acho muito difícil a gente encontrar alguma coisa que não seja feita, que não possa ser feita para glorificar a Deus. Se até o animal, de forma irracional, glorifica a Deus, o animal, sendo irracional, glorifica a Deus. E nós que somos racionais, muitas vezes, deixamos de glorificá-lo. Isso não faz sentido, não é? Então, irmãos, sejam santos em tudo que vocês fizerem, porque santificar o mundo é viver para a glória de Deus. Cara, por que no mundo existe fome? Júnior, se Deus é bom, se Deus é misericordioso, se Deus ele é onipotente, por que no mundo existe fome? Por que no mundo existe fome? Será que Deus não pode intervir e fazer com que a fome acabe? Sim, quando você tomar vergonha na sua cara e começar a viver para a glória de Deus, porque aquele seu vizinho que passa fome está esperando você se tocar para servir ele com algo. O mal que o mundo comete precisa do bem que flui dos filhos de Deus. A gente precisa se manifestar, meus irmãos. Então, eu quero que a gente olhe para um grande exemplo de santidade na Bíblia, para que a gente tome ele como exemplo. Amém? Jesus. Jesus, em João 8, do 28 ao 29, disse: Então Jesus disse: Quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou, e que nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, por isso sempre faço o que lhe agrada. O próprio Cristo falando que ele não vivia para suas próprias vontades, mas tudo que ele fazia era para glorificar a Deus. Jesus aqui, ele resume a sua existência terrena, expondo o seu relacionamento com Deus. E qual era? Faço tudo que agrada a Ele. Tudo que eu faço é agradável a Deus. Então, ter a percepção que Deus está sempre conosco nos possibilita viver uma vida santa. Ter a percepção que Deus está sempre conosco nos possibilita viver uma vida santa, irmãos. E esse pois na Escritura, ele muda tudo, porque esse pois é uma conjunção conclusiva. É uma palavra que atua como ligação para concluir uma frase. Jesus diz: Aquele que me enviou está comigo e não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Aqui Jesus diz que Deus o enviou. Aqui Jesus diz que Deus está sempre com ele, que nunca deixa ele sozinho, porque sempre o que ele faz é agradável a Deus. Então, meus irmãos, não é Deus que está condicionado com aquilo que eu faço. Na verdade, sou eu mesmo que estou condicionado às minhas próprias ações. Então, se eu faço algo desagradável a Deus, eu estou rompendo o meu relacionamento com Ele. Porque no fim não é Deus que vira as costas para a gente. Somos nós que viramos as costas para Deus. Porque a gente deixa de glorificar a Deus e viver as nossas próprias vontades. Então faça tudo para a glória de Deus. Faça tudo para a glória de Deus. Seja sábio. Tudo aquilo que você tem aprendido de Deus, coloque em prática. Pratique aquilo que você tem aprendido de Deus. Então, a gente está no tempo aí de quarentena, amém? O que a gente deve fazer nessa quarentena? O que, irmãos? Glorificar a Deus. O que eu devo fazer nessa quarentena? Glorificar a Deus. Porque depois que o cristão, ele santificou Deus no seu coração, ele não faz mais nada como antes. Depois que um cara, presta atenção, depois que alguém ele se torna conhecedor do Evangelho de Jesus, ele não faz mais nada como antes. Até pecar, ele não peca igual pecava antes. Muitas vezes ele está ali cometendo um ato pecaminoso, ele está pensando, cara, estou ferindo a Deus, isso aqui está errado. Ele não faz mais nada como antes. Então, tudo que você fizer com o coração que é santificado, será agradável ao Senhor. Nós falamos sobre um puro coração, que nós precisamos desse puro coração. E esse puro coração, é Deus quem constrói em nós. E esse puro coração, ele está disponível, ele está acessível. Nós precisamos procurá-lo, buscá-lo com toda a nossa existência, amém? Bom, irmãos, para um discípulo que tem o coração santificado, a própria existência dele é um sacramento. E o mundo inteiro se torna uma igreja, como a Bia falou. Não é sobre paredes
de templos, mas um discípulo que tem um coração santificado, a própria existência dele é um sacramento, e pela existência dele ser um sacramento, todo lugar, ele faz daquele lugar uma igreja, todo lugar. Então, a vida de um discípulo em todas as áreas é um sacerdócio, amém? Eu quero ler uma última escritura, está em 1 Pedro 3, 14 ao 15, que diz assim: não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados, antes santifiquem Cristo como Senhor no coração. Santificar Cristo como Senhor no nosso coração é uma atitude espiritual. O coração, quando a Bíblia fala de coração, ela está falando da nossa mente, das nossas emoções, ela está falando das vontades do homem. Então, santificar Cristo no coração significa que a sua mente, as suas emoções e as suas vontades devem ser governadas por Cristo. Cristo deve governar completamente o seu coração. Tudo que sua mente pensa deve ser influenciada por Cristo. Tudo que você faz deve ser influenciado por Jesus. E olha só o que ela fala. Olha isso. Mas santificar Cristo onde? No coração. Ela não fala assim, olha, santifiquem Cristo com o seu coração. Santifiquem Cristo do seu coração. Não, ela fala, santifiquem Cristo no seu coração. É dentro dele. Não é simplesmente sobre uma submissão na carne. Não é simplesmente sobre uma submissão externa. Obedecer a leis, obedecer a mandamentos. Não é sobre isso. É sobre um coração santificado. Um coração santificado vive para agradar a Deus. Vive para agradar a Deus. É uma afeição interior, irmãos, que expõe obras santificadas. É um coração transformado, um coração devoto a Deus, devoto a Deus. Não é sobre obras para você ter um novo coração, mas é obras que fluem de um novo coração, de um coração já transformado, de um coração que já está em Deus. Não é sobre fazer coisa boa para agradar a Deus, é sobre amar a Deus, que aí flui, as coisas boas vão fluir automaticamente. A gente não tem que trocar essas coisas. Essas boas obras nascem no coração daquele que ama verdadeiramente a Deus. Então as obras, elas são consequência de um novo coração e não a causa de um novo coração. Eu quero servir a Deus porque eu preciso, sei lá, enfim. É uma obra como consequência de um coração transformado e não obras como motivação para eu ter um novo coração. Amém? Então, irmãos, seus motivos devem ser santificados por Cristo. Suas vontades devem ser santificadas por Cristo. Seus gostos devem ser santificados por Cristo. As suas paixões devem ser santificadas por Cristo. Seus prazeres devem ser santificados por Cristo. Toda a sua vida deve ser santificada por Cristo. Toda a sua existência deve ser santificada por Cristo. Tudo que você faz deve ser santificado por Cristo. Todos os seus pensamentos devem ser santificados por Cristo. Toda a sua existência deve ser santificada por Cristo. É isso que a Bíblia nos ensina. Existem, irmãos, 3 tipos de seres humanos. O primeiro ser humano é o homem natural. Amém? E para o homem natural, Cristo, ele está fora da vida do homem natural. Por quê? Porque ele não é salvo. Existe o homem carnal. O homem carnal, ele acha que Cristo está dentro da vida dele. O homem carnal, ele acha que ele é salvo. Mas o seu ego está no trono da sua vida. Seus desejos controlam a sua vida. Ele é movido pelos seus próprios sonhos. Ele diz que é Jesus. Ele diz que conhece Jesus. Ele diz que sabe quem Jesus é. Mas é ele mesmo quem comanda seu coração e suas próprias decisões. Esse é o homem carnal, que diz conhecer Jesus, mas vive como ele quer. E existe um homem espiritual. O homem espiritual, Cristo está em sua vida e ele é salvo. Cristo possui o trono do seu coração. Ele é movido por obediência, ele ama, ele é paciente, ele vive alerta, ele é sábio porque pratica tudo aquilo que aprendeu de Jesus. O homem espiritual é aquele que aplica o que ele conhece de Deus. Eu não estou falando sobre vida religiosa. Não estou falando sobre costumes. Eu estou falando sobre você pegar uma Bíblia, você ler a Bíblia e você obedecer aquilo que Deus está direcionando você a fazer. Servir a Deus de todo o coração. Então, que tipo de homem você tem sido? Que tipo de mulher você tem sido? Natural? Carnal ou espiritual? Amém? Para finalizar, eu quero ler algumas frases aqui, amém? Eu achei bem interessante essas frases e eu quero ler para vocês. João Paulo II
disse: a vocação do cristão é a santidade, em todo momento da vida, na primavera da juventude, na plenitude do verão da idade madura, e depois também no outono e no inverno da velhice, e por último, na hora da morte. Jonathan Edwards disse: Deus preza a santidade na criatura, e a santidade é, em essência, prezar a Deus. O Wellington Rezende disse: a santidade às vezes vem montada no cavalo da dor. Muito bom, né? Paul Washer disse: a evidência do Espírito não é falar um punhado de aleluia. A evidência do Espírito é andar em santidade. Uau! Apóstolo Paulo disse: Deus não nos chamou para a imoralidade, mas para a santidade. E por fim, Santo Agostinho disse: o pecado é o motivo da sua tristeza. Deixe que a santidade seja o motivo da sua alegria. Muito boa, né? O pecado é o motivo da sua tristeza. Deixe que a santidade seja o motivo da sua alegria. E eu concluo, meus irmãos, com essa frase de Santo Agostinho. O pecado tem sido o motivo da sua tristeza? O pecado tem sido o motivo da sua tristeza? Deixe que a santidade se torne o motivo da sua alegria. Em nome de Jesus. Sabe, irmãos, a gente precisa viver de fato o Evangelho de Cristo. A gente precisa amar as pessoas, servir Deus de todo o coração. E a santidade, ela faz parte da vida de um discípulo de Jesus. Então, eu encorajo vocês essa noite a buscar essa santidade em Deus. A buscar essa santidade em Deus, em nome de Jesus. Tá bom? Eu espero que essas escrituras tenham encorajado você, tenham animado seu coração, sabe? Eu espero que você tenha anotado essas escrituras, porque eu não falo por mim mesmo, eu falo por Deus, eu simplesmente exponho aquilo que Deus revelou pra gente. Então eu espero verdadeiramente que isso tenha falado ao seu coração. E eu quero finalizar dando alguns avisos pra gente acabar. Amém? Eu quero avisar você que... aliás, eu queria chamar minha esposa aqui. Amor, vem cá. Para ela me ajudar com os avisos que eu esqueci. Eu quero aproveitar e dizer, na frente de todos vocês aqui, que eu amo muito essa mulher. Essa semana... Meu pai... Essa semana a gente está completando... 1 ano de namoro e 5 meses de casado. Então, 1 ano de namoro e 5 meses de casado. E eu queria aproveitar para dizer que esses últimos dias, esses últimos meses que a gente tem estado junto, eu tenho sido muito grato a Deus por quem você é, por me suportar, inclusive hoje. Dizer que eu te amo, tá bom? Você é a mulher da minha vida. Também te amo. Agora dá os avisos. Boa noite, pessoal. Deixa eu lembrar também. Dia de quarta, os meninos acho que ainda estão tendo discipulado, né? É só marcar, falar, mandar mensagem para o pastor. Dia de quinta, nós temos o GP, que é transmitido pelo Facebook. Dia de sábado, nós temos a sala de oração. E dia de domingo, o culto. Amém? Fica com a gente aí. Amém. É isso, gente. Deus abençoe. Sigam a gente lá nas redes sociais, tá bom? Eu vou colocar alguma coisa aqui, eu vou fazer edição, aí eu acho que... Aliás, não, vai aparecer aqui. Amém? É isso, Deus abençoe. E até semana que vem, gente. Obrigado. Tchau, tchau.